Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Daremos início à sessão da primeira turma extraordinária da terceira sessão, no período da tarde do dia 30 de setembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Luiz Felipe de Barros Reste, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Rodolfo Suboy e eu, Marcos Roberto da Silva, presidente. Haverá sustentação oral para os itens 36 a 38 e 62 a 64 da pauta. Iniciaremos os trabalhos pelo item 36 da pauta, cujo interessado é SS Industrial, de relatoria do conselheiro Luiz Felipe de Barros Reste. Apoio, por favor, convocar o patrono. Ok, presidente. 36 a 38. Farei a convocação agora. Item 36, 37, 38, do Alexandre Colente, tem item finalizado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 36, 37 e 38, do Alexandre Colente, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Alexandre. Seja bem-vindo. Obrigado. Iniciaremos agora o julgamento dos itens 36 a 38 da pauta, cujo contribuinte é a SS Industrial, de relatoria do Dr. Luiz Felipe de Barros Reste. Com a palavra o relator. Boa tarde, colegas. Boa tarde, doutor Alexandre. Eu vou fazer, como a gente tem procedido, um resumo do relatório. São 3 processos que são postos a julgamento. Na verdade, até uma solicitação de conexão feita pela recorrente, para que se julgasse em conjunto 4 processos. Um deles excede o nosso limite de alçada, os outros 3 estão sendo julgados aqui, têm todos o mesmo mérito. Eu vou fazer a leitura do primeiro. Eu vou fazer, como eu falei, um resumo do relatório, já que a gente está com a presença do patrono, e peço a ele que complemente ou que traga outros elementos que ele achar importantes. Posso começar, então, presidente? Só pela ordem, senhor presidente, posso fazer só um esclarecimento antes, que eu acho que pode facilitar o andamento dos nossos trabalhos. O outro processo que o senhor relator se referiu, ele foi julgado e baixou em diligência pela primeira turma. E esses 3 são os mesmos, e foi negada a conexão lá naquele outro processo. Então, se a turma concordar, ou se o relator for essa orientação de baixar em diligência para poder apurar o crédito do piso da COFINS, seria um instrumento interessante para avançar o horário, porque nós estamos de acordo com o pedido de baixar em diligência nos recursos, e como o outro processo já baixou e a diligência até está se encerrando, e o período, os créditos são os mesmos, só a modificação dos meses, né, o mês de março, abril, maio, junho e julho de 2008, talvez fosse o caso de já decidir, só uma sugestão para antecipar um pouco, para acelerar. Aí fica a critério de vossas excelências. Entendo, doutor Alexandre. Vamos inicialmente, e agora a doutora Maria Eduarda caiu aqui, a gente vai aguardar ela retornar, mas vamos inicialmente ouvir o relator, ver o relatório, tá? Como nos julgamentos normais, como a gente procede quando tem a sustentação oral. O senhor apresenta
se for o caso, algum questionamento, até mesmo nesse sentido que o senhor acabou de falar, e aí, em seguida, a gente avalia, decide se vai ser... Aí a maioria do colegiado, ou a totalidade do colegiado, vai analisar se vai baixar em diligência ou não. Aí, porque o que foi decidido da turma, não necessariamente pode ser o entendimento da turma aqui presente. Okay? Então, com a palavra o relator. Bom, no mérito, a gente tem uma declaração de compensação eletrônica, pagamento de COFINS é maior, aquela motivação padrão, pagamento integralmente utilizado para quitação de outros débitos. Como eu falei, a preliminar de conexão, solicitação de julgamento conjunto, isso está sendo feito com 2 dos 3 processos que indica, o outro o patrono acabou de colocar, já foi julgado em outra turma, ele excedia o nosso limite de alçada, e há também, como eu falei, uma proposta de realização de diligência no próprio recurso, já foi colocada pela recorrente a proposta de baixar em diligência. No mérito, a gente tem uma manifestação de conformidade, em que a recorrente destacou que por um lapso no preenchimento lá da DCTF, que o montante devido seria menor, que esse erro teria sido corrigido com um novo DCTF, e ele junta somente na manifestação de conformidade cópias da PRDCOMP, do DCTF, do período de apuração e do DARF. Eu acho que a Duda caiu de novo, né? A doutora Maria Eduarda. Vamos aguardar uns minutos para ver se a doutora Maria Eduarda retorna. Deixa eu ver se ela mandou alguma mensagem aqui, que ela estava com problema de conexão ainda há pouco. Ela falou que travou. Ela vai tentar entrar pelo celular? Vamos aguardar uns minutos, por favor. Eu vou tirar ela dessa conexão aqui, ver se ela retorna novamente. Doutora Maria Eduarda, a senhora nos escuta? Esse tem sido um problema recorrente nas turmas de julgamento como um todo. A ausência de sinal de internet tem sido... Estão me ouvindo agora? Doutora Maria Eduarda, eu te ouço, mas eu não consigo lhe ver. Consegue abrir a câmera? Deixa eu tentar aqui. Sim, eu tô até... Sim, estamos te vendo e ouvindo. Tem alguém não vendo e ouvindo? Tudo ok? Doutor Alexandre, consegue visualizar, doutora Maria Eduarda? E ouvi-la? Eu vejo. Vejo e vejo. Ok. Então vamos continuar. Doutor Luiz Felipe, por favor. Eu falava do que foi trazido em manifestação de conformidade, que é uma cópia da PRDCOMP, DCTF e de DARF. A não homologação foi mantida pelo acordo da RJ e a recorrente tem arguído no recurso voluntário que, ao proceder à revisão da sua apuração relativamente ao período, constatou que o valor efetivamente apurado era menor, pelo que teria procedido ao pagamento, e assim apresentou um PRDCOMP objeto do presente processo, mas o crédito não foi reconhecido pelo sistema em razão da ausência da retificação da DCTF. Os valores apurados podem ser verificados no demonstrativo que denomina
PIS/COFINS, memória de cálculo das contribuições, o qual sustenta serem apontadas todas as receitas e todos os créditos, com identificação das operações por código fiscal, contas contábeis, alegando ainda que tais informações teriam sido extraídas de seus documentos contábeis e fiscais, razão pela qual requer a juntada do balancete mensal, livro de registro de entrada, nos quais seria possível verificar os valores das receitas, das deduções IPI, ICMS, contas contábeis, dos créditos apropriados, evidenciando que a empresa teria apurado saldo credor. Débito argumentou ainda que o débito conversado na DECOMP relativo ao período de apuração de setembro de 2008 não seria devido, vez que inicialmente teria apurado um débito de COFINS no período em montante de R$ 414.901, parcialmente limitado por compensação procedida nos autos do presente processo. Mas, nesse mês de setembro de 2008, a empresa teria apurado o saldo credor da COFINS, como se constata na análise das fichas 24 e 25B do seu demonstrativo de apurações de contribuições sociais do DACOM. Alega, por fim, que os documentos PIS/COFINS, memória de cálculo das contribuições, balancete mensal do livre registro de entrada relativo aos peritos, evidenciariam que a empresa apurou o saldo credor de COFINS, restando indubitável a inexistência do débito declarado no PERDECOMP. Uma vez inexistindo o débito, deve ser cancelada a declaração de compensação. Então, são duas alegações aí, presidente, que, primeiro, que houve um pagamento indevido, e segundo, que numa apuração posterior, ele identificou que teria havido o saldo do credor e que aquele débito que ele estava compensando não seria devido. Basicamente é isso, presidente. Ok, obrigado, doutor Luiz Felipe. Doutor Alexandre, o senhor pode fazer a sua sustentação oral? O senhor tem 15 minutos? Obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, senhor relator, realmente a matéria é bem conhecida do CARF, trata-se de um pagamento a maior no mês de competência do PIS da COFINS, isso em 2008, e aí, de acordo com as auditorias realizadas, com as verificações, se comprovou que a empresa teria pago a maior o PIS/COFINS daqueles meses, né? Então, são 4 meses. Em setembro do mesmo ano, apurou-se um outro valor de PIS/COFINS que geraria até um crédito. Então, aqueles valores recolhidos nesses 4 meses, o primeiro já foi julgado lá pela primeira turma, que baixou em diligência e que a diligência está acabando, e esses 3 meses relativos a esses processos. Então, realmente, nós comprovamos nos autos que a apuração correta que gerou o crédito, e esperamos que seja aplicado o princípio da verdade material, que é a jurisprudência pacífica do CARF. No caso, realmente houve o crédito, e o crédito só não foi reconhecido na PERDECOMP por causa da DCTF. Quando você declara a DCTF, o pagamento você não consegue anular o pagamento, você não gera o crédito da DCTF. Tanto é que depois teve outra DCTF e uma terceira retificadora com o crédito de setembro de 2009. Talvez a documentação apresentada, que foi o que foi decidido pela primeira turma, não tenha sido suficiente para evitar qualquer tipo de injustiça, que a gente requereu que fossem baixados os processos em diligência. Tanto é que o outro processo já está em fase final e nós conseguimos comprovar inúmeros outros créditos desses valores que estão sendo discutidos nos autos, e que seria o caso talvez de baixar. Por isso que a minha recomendação, esse nosso pedido, é de que os processos sejam baixados para que seja realizada a diligência fiscal na origem e que com relatório se comprove os créditos desses pagamentos indevidos. Então, basicamente é isso, senhores conselheiros. A matéria é bem simples, bem clara, a jurisprudência do CARF é bem pacífica no sentido de privilegiar o princípio da verdade material e, no caso, se não havendo a documentação comprovatória dos próprios autos, o processo seja baixado em diligência para poder ser feita a comprovação. Tá, muito obrigado pela atenção, era isso. Obrigado, doutor Alexandre, pela objetividade. Eu queria, antes de passar a palavra ao relator, eu queria deixar registrado que a turma tem o entendimento de que, em relação a esses processos de restituição
e ressarcimento cujos os elementos de prova não foram apresentados em sede de manifestação de conformidade ou mesmo em sede de recurso voluntário, ocorre uma certa preclusão em relação a isso. Mas, quando apresentado, em determinados momentos do recurso voluntário, especialmente, a gente baixa em diligência. Só que a dúvida que eu tenho, e aí eu queria questionar, seja o patrono, seja o relator, especificamente ao relator, e que ele confirmou nos autos. Tem elementos de prova que foram juntados, ou pelo menos em recurso voluntário, doutor Luiz Felipe? Tem sim. Ele trouxe, como eu falei na relatoria, ele trouxe um conjunto de documentos aí, trouxe uma memória de cálculo, trouxe identificação das contas, trouxe balancete mensal, registro de entrada e saída. Isso aí tá robusto, digamos assim. Uhum. Tá bom. A gente sabe aqui na turma, só para conhecimento do doutor Alexandre, que temos um posicionamento, um posicionamento divergente, que é do doutor Luiz Felipe, em que ele não acata as provas trazidas somente em sede de recurso voluntário. Entretanto, os demais integrantes da turma divergem do seu posicionamento e entendem que, havendo provas que demonstrem o crédito vindicado pela recorrente em sede de recurso voluntário, a gente sim baixa os processos em diligência. Eu acho prudente, não sei se o doutor Felipe concorda, eu já estava analisando o seu voto, mas nesse momento eu acho prudente a gente colocar em votação, antes de votar e analisar o mérito que foi proferido pelo doutor Felipe, se cabe ou não a diligência nesse momento, tendo em vista essa colocação pelo próprio doutor Felipe, que os documentos que constam dos autos são robustos, só que apresentados em sede de recurso voluntário. Então, eu queria, antes de analisar isso, em relação ao conhecimento do recurso. Eu vi também no seu recurso, doutor, tem uma parte que não é conhecida. Você poderia falar a respeito dessa parte? Porque a gente até vai baixar em diligência, mas pode baixar em diligência conforme a votação da turma, né? Mas você quer fazer algum comentário sobre um ponto que foi trazido em relação ao conhecimento? Em relação ao conhecimento, essa argumentação de que o débito confessado na Perdecomp, que não foi homologada, seria indevido, que ele requer o cancelamento, inclusive, da Perdecomp, isso não foi trazido em manifestação de conformidade, então essa parte eu não estou conhecendo. Não, ok. Sim, além do mais, isso não é, vamos dizer assim, uma atribuição desse tribunal analisar pedido de cancelamento de Perdecomp. Mas, então, vamos passar para o voto de baixar ou não a diligência, tendo visto os documentos apresentados pela recorrente em sede de recurso voluntário. Alguém quer fazer mais algum questionamento antes de passar essa votação? Doutor Luiz Felipe? Apesar de a gente já conhecer o seu entendimento, queria o seu voto em relação a baixar o processo de diligência. Eu tenho, como o senhor mencionou, uma posição um pouco mais restrita em relação ao posicionamento da turma. Eu acho que o mínimo tem que ser trazido em manifestação de inconformidade. Acho que simplesmente alegar que não foi feita a retificação da DCTF, para mim, não é suficiente.
E, da mesma forma, acho que a simples alegação de busca do princípio, busca da verdade material também não é suficiente para fazer com que se baixe de diligência e se trazer elementos de prova que não foram trazidos no momento oportuno. Então, eu costumo me posicionar no sentido de também rejeitar, baixar em diligência, e é exatamente o caso dos autos aqui, presidente. Ok, doutor Luiz Felipe, obrigado pelas colocações. Em relação à votação de baixar o processo de diligência, como vota, doutora Maria Eduarda? Como a gente já tem conhecimento na turma, meu voto por baixar em diligência, porque eu acho que essa instrução e essa informação, nos casos de despacho decisório eletrônico, essa informação sobre a necessidade de juntada de documentação adicional, ela vem na fundamentação da decisão da DRJ. Ela não consta lá atrás no conteúdo do despacho decisório eletrônico, que só diz a não identificação via sistema. Então, é por essa razão que nessas situações específicas eu entendo que é possível, sim, a juntada de documentação no recurso voluntário e a baixa de diligência seria para análise desta documentação. Então, eu abro a divergência em relação ao voto do conselheiro Felipe. Ok, doutora Maria Eduarda, obrigado. Doutor Tsuboy? Também abro divergência e voto pela diligência. Ok, obrigado, doutor Tsuboy. Eu também tenho esse posicionamento junto com a doutora Maria Eduarda e o doutor Tsuboy, em baixar o processo de diligência. Então, fica decidido aqui que, por maioria de votos, resolve os membros do colegiado baixar o processo em diligência à unidade de origem para que sejam analisados os elementos de prova trazidos em sede de recurso voluntário. Obrigado, doutor Alexandre, pela presença, pela participação, e talvez nos encontramos novamente com o retorno desses processos da diligência. Muito obrigado, eu agradeço a atenção aí de todos e parabéns pelo sistema, viu? O sistema muito bom aí do CAF. Tá bom, obrigado. Boa tarde. Eu esqueci de colocar que eu vou, como já tem um voto vencedor a ser feito pelo Tsuboy e um pela Maria Eduarda, desses casos, então esse aqui eu vou me indicar como redator do voto vencedor, tá bom? Aquele outro, o da Cunha, que foi comigo, né, presidente, só para confirmar? Sim, eu não falei não, agora eu não lembro, acho que eu falei sim. Eu tinha até anotado aqui para perguntar, eu não fiquei com esse registro, mas aí já tá, agora fica registrado, então. Tá. Estava sem ele. No caso, esse aqui, pode colocar que eu vou ser o redator do voto vencedor para distribuir aqui entre os membros. Ok. Ok? Então, o julgamento do item 36 da pauta será replicado para os itens 37 e 38. Da mesmo contribuinte SS Industrial. Passemos agora, então, a votação dos itens 62 e 64 da Karen Stream, que tem também solicitação de sustentação oral. Marco Antônio, por favor, o patrono se encontra na sala de espera? Sim, presidente. Pode convocá-lo, por favor. Ok, farei a convocação agora, presidente. Item 62 a 64 da pauta, doutor Frederico Cunha, o processo será julgado agora. Eu vou verificar a mensagem privada no chat. Item 62 a 64 da pauta, doutor Frederico Cunha, o processo será julgado agora. Eu vou verificar a mensagem privada no chat. Doutora Maria Eduarda, os três são iguais? Eles têm uma pequena variação, e aí eu ia até solicitar a vocês para a gente começar pelo 93, porque o 93 ele tem adição 1, 2 e 3, são 3 produtos distintos. E nos outros processos vão ter adição 1. Então,
A gente analisando esse, a gente consegue analisar tudo, e aí o resultado vai se replicar para os demais em relação à razão da fundamentação. Qual item, Maria Eduarda? 93. 93? Desculpa, porque eu acho que eu devo ter salvo. Eu salvei com a minha pauta da sessão o número dela está da sessão originária. Deve ser 64, né? 93 deve ser 64. Deixa eu só validar aqui para a gente não estar falando de processos diferentes. Tá bom. É 2007-68. É o 62. Não, 2007-68. Boa tarde, doutor Frederico. Boa tarde, senhor me ouve Consegue bem? nos ouvir bem? Eu ouço muito bem, o senhor me ouve bem? Bem, graças a Deus. Seja bem-vindo, tá? Obrigado. Iniciaremos o julgamento dos processos itens da pauta 62 a 64 da CAREStream, de relatoria da conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões. Ela solicitou iniciar o julgamento pelo item 64. Confere, doutora Maria Eduarda? Na realidade é o 62 mesmo. Que eu tinha. É o 62 mesmo. É o 62. E lá na pasta seria o final 2007-63? Apoio, por favor, pode silenciar o microfone? Doutora Maria Eduarda, é o final 2007-63? 2007-68. 2007-68, presidente. 68, tá. Isso. Tá. Posso começar com a relatoria? Então, com a palavra, relatora. Só esclarecendo que eu comecei a falar para o patrono, eu solicitei iniciar com esse processo, porque a gente está falando aqui de uma reclassificação fiscal, um processo de reclassificação fiscal, e neste processo especificamente, ele vai ter três adições, adição 1, adição 2 e adição 3. Então, com base na análise deste processo, a gente consegue também abarcar a análise dos outros processos que só estão tratando da adição 1. Então, por isso que eu solicitei que a gente começasse com esse, e aí, em razão, depois que nós analisarmos esse, a gente já vai ter o resultado dos outros dois processos também, tá? Como é um processo de reclassificação fiscal, eu acho mais seguro eu ler o relatório, porque tem muitos detalhes, e aí acho que fica melhor para todo mundo. Se tiver alguma questão adicional, a gente para discutir posteriormente, ok? Por bem relatados os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, as folhas 174 e 175 dos autos. A importadora submeteu ao despacho aduaneiro, através da declaração de importação listada nos autos, filmes fotográficos, adotando a classificação fiscal 3701-1010, relativa a chapas e filmes para raio-x, sensibilizados em uma face da tarifa externa comum, com alíquota reduzida a 0 para o IPI. A fiscalização entendeu correta a classificação fiscal 3701-3039, relativa a outras chapas sensibilizadas por outros procedimentos para os filmes cuja dimensão de pelo menos um dos lados fosse superior a 255 milímetros e sensibilizada. Para filmes sensibilizados cujo comprimento de ao menos um dos lados não superou os 255 milímetros, entendeu correta a classificação fiscal 3701-9900 da NCM, relativa a outras chapas e filmes planos fotográficos sensibilizados. Então, daí essa diferença de adição 1 e 2, porque alguns são inferiores a 255 milímetros e outros são superiores a 255 milímetros. Em razão da nova classificação fiscal, a alíquota do imposto sobre IPI é de 15%, o que gera a cobrança desse tributo acrescida da multa de ofício de 75% e de multa regulamentar de 1% do valor aduaneiro por erro de classificação fiscal, bem como a cobrança de COFINS e PIS, acrescida de multas de ofício, 75% do valor das contribuições, totalizando R$ 16.744,95. A interessada apresentou impugnação alegando objetivamente em sua defesa quanto aos autos de infração que o filme laser Kodak Drive-View foi classificado corretamente na posição 3701-1010, por se tratar de produto destinado única e exclusivamente para formar exames de raio-x, tomografia computadorizada, etc.,
a serem utilizadas em laudos e diagnósticos médicos. A multa de 75%, com base no artigo 44 primeiro da Lei 9430 de 96, seria aplicável aos casos de prática de conduta ilícita que não se verifica. O ADN COSIT 29 de 1980 não admite multa de ofício em caso de classificação fiscal, classificação tarifária errônea. O ADI 13 de 2002 pode ser aplicado por analogia ao caso. Houve interpretação errônea do laudo pelo fiscal por ser o produto destinado para raio-x, mesmo que o filme possa vir a ser impresso. Filmes impressos não têm uma destinação específica, sendo a função atribuída pelo uso a que se destinará. Pelo entendimento da classificação, não há filme fotográfico que atenda aos ditames da NCM 3701-1010, pois esta não faz restrição de utilização exclusiva para filmes de raio-x. Traz laudo que diz ser falsa afirmação de que não se tratam de filmes recobertos com uma emulsão à base de prata em meio solvente sensíveis à radiação eletromagnética. Não há justificativa para a NCM 3701-30, ainda que um novo laudo imparcial entenda ser incabível a classificação 3701-1010. Requer a realização de perícia indicando peritos e quesitos. Requer o cancelamento dos autos de infração lavrados. O contribuinte juntou com a sua impugnação, contrato social, declaração, e aí eu digo que eles juntaram aqui. O principal foi laudo técnico que baseou o entendimento do auditor fiscal, comunicação da Associação Brasileira de Indústria de Material Fotográfico de Imagens e laudo técnico providenciado pelo impugnante. Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar a impugnação procedente em parte. A decisão recorrida restou assim emendada. Filmes para impressão térmica e classificação incorreta. Filmes sensibilizados para raio laser, cujo comprimento de ao menos um dos lados superou os 255 milímetros, não apresenta a correta classificação fiscal no 3701-3039 da NCM, relativas a chapas sensibilizadas por outros procedimentos, conforme entendeu a fiscalização. E também não apresenta a classificação 3701-1010, relativa a chapas e filmes para raio-x, sensibilizados em uma face, sendo incabível apenas a penalidade aplicada por classificação incorreta. Ou seja, a fiscalização, em que pese ter afastado a classificação do contribuinte, entendeu que a classificação feita pela fiscalização também estava incorreta. Então, neste caso, ela só afastou a penalidade em razão da classificação fiscal incorreta, da descrição. Filmes sensibilizados para raio laser, cujo comprimento de ao menos um dos lados não superou os 255 milímetros, apresenta a correta classificação fiscal 3701-9900 da NCM, relativa a outras chapas e filmes planos fotográficos sensibilizados. Então, em relação a esse outro tipo de filme, ela entendeu correta a classificação feita pela fiscalização. Impugnação procedente em parte e crédito tributário mantido em parte. Ou seja, no que tange à adição 2, entendeu a DRJ que tanto a classificação adotada pelo contribuinte quanto a classificação realizada pela fiscalização estavam incorretas, razão pela qual manteve, quanto à mesma, tão somente a exigência relativa à multa regulamentar de 1% de classificação indevida. Contudo, no que tange às adições 1 e 3, entendeu a DRJ que a reclassificação fiscal adotada pela fiscalização de infração apresentava-se correta, tendo mantido, em tais casos, a exigência também da diferença de IPI, PIS e COFINS incidentes na operação, acrescidos de multa de ofício de 75%. O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 5 de janeiro de 2015 e insatisfeito em tempo de recurso voluntário. Em seu recurso, afirmou que a decisão recorrida indeferiu seu pedido de realização de perícia sob fundamento de já existirem 2 novos no processo, mas que esta não teria sido conclusiva quanto à correta classificação do produto em tela, limitando-se a afastar as classificações feitas tanto pelo fisco quanto pelo contribuinte. A resolução dada pelo acórdão ao caso demonstraria com clareza a imprestabilidade do laudo técnico em que se baseou a autuação e evidenciaria uma omissão na instrução probatória do processo que não poderia mais ser suprida por força do artigo 9º do Decreto 3235, segundo o qual a exigência fiscal deve ser formalizada por meio de auto de infração instruído com os documentos técnicos necessários. Assim, a multa mantida por suposto erro na classificação não seria cabível, visto que o laudo oficial não fornece a correta classificação, além de que a recorrente teria classificado corretamente o produto. Caso não se aceite o completo cancelamento da exigência, a confecção de novo laudo técnico seria indispensável para serem respondidos os quesitos formulados pela contribuinte, sob pena de ressarcimento de defesa. Prosseguiu argumentando que o entendimento consignado na decisão recorrida
relativamente à incorreção da classificação adotada pela recorrente, estaria equivocado, pois, de acordo com as regras gerais de interpretação do sistema harmonizado, a classificação fiscal do produto do Código MCM 3701-1010 seria correta. Destacou a existência da solução de consulta número 1, de 2012, que se amoldaria o presente caso, pois trataria de produto também destinado para raio-x e teria classificação no mesmo código usado pela carreira comum. Afirmou estar convicta da correção na classificação adotada, com base no laudo técnico anexado e na orientação da ABIMF, anexados à impugnação. Além do parecer técnico número 18.018.301, de 15 de abril de 2010, elaborado pelo IPT para a ABIMF, anexado ao recurso. Arguiu ainda que a conclusão atingida pelo relator do acordo recorrido seria desprovida de fundamentação técnica, representando o entendimento de um homem comum. Argumentou tratar o presente caso, situação inusitada em que a fiscalização da classificação não aceita pelo relator do acórdão, o qual, por sua vez, não demonstrou tecnicamente qual seria a classificação correta. E eu vou passar um pouco a fundamentação dele, porque aí o patrônio poderá fazê-lo melhor do que o meu relatório. Então, ele juntou neste recurso parecer técnico do IPT, formulário de cadastramento da Anvisa, cópia do acórdão recorrido, documento de identificação do procurador, procuração e contrato social. Então, após os autos tiveram concurso para análise do recurso voluntário, é o relatório. Obrigado, doutora Maria Eduarda. Doutor Frederico, mais uma vez seja bem-vindo. Com a palavra. O senhor tem 15 minutos para fazer a sustentação. Boa tarde a todos. Boa tarde, conselheira Maria Eduarda. Ela foi muito bem relatado aqui, quase que a senhora fez a sustentação oral para mim, porque está tudo colocado ali com bastante clareza. Só um ponto, então, nós estamos tratando do 13726/2007-68, que é o único que tem essa diferença aqui agora, que é com relação às adições 001 e 003, que foram mantidas pelo acordo da RJ. Eu fiz um memorial também para os senhores, com os 3 processos juntos, porque, e separando nesse memorial as exceções que tinham, as excepcionalidades com relação a este processo. Tá? Mas, no fundo, os outros 2, que já foram praticamente cancelados, 99% pelo acordo da RJ, só restou naqueles outros 2 a manutenção da multa por erro de classificação fiscal correspondente a 1% do valor aduaneiro. E neste 13726 que nós estamos tratando agora, remanesceu, além desse 1% da multa do valor aduaneiro, o tributo das adições 001 e 003, que foi ratificada na classificação 3701-9900. Eu estou tentando, nesses 15 minutos, já fazer a sustentação oral dos 3, tá? Para facilitar a vida dos senhores também, e a gente não precisa, obviamente, ficar repetindo depois sobre os outros 2 casos que são semelhantes. A conselheira relatora tocou num ponto fundamental no seu relatório, que é a documentação que foi juntada pelo contribuinte. De fato, os valores aqui não são significativos, mas é a convicção absoluta do contribuinte da empresa de que nós estamos corretos na classificação fiscal ICM 3701-1010. Exceção feita esses 3 questionamentos, nunca mais tivemos nenhum, tá? E continuamos importando na classificação 3701-1010. Isso é um fato, tá? Até hoje. A Carestream traz produtos, os filmes, e ela importa produtos médicos de raio-x, etc. Era uma antiga divisão da Kodak, que hoje em dia todo mundo sabe que a Kodak já praticamente morreu, né? Não tem mais máquina digital nem nada, mas essa divisão foi separada, vendida, e começou, e ela é mundial, e no Brasil vai indo muito bem, que são esses equipamentos médicos. Inclusive, esses filmes que estão aqui, eles são utilizados hoje não só para raio-x, ou para um raio-x específico, vamos dizer assim, que ajuda hoje até na descoberta da Covid. Esse tipo de filme que vem, você consegue ver pelo raio-x se tem algum foco ou não da Covid. Então, estão vendendo bastante, estão sendo muito importados, continuam sendo até hoje. Por isso que nós entendemos, olha, temos que manter a classificação 3701-1010, que está sendo utilizada até hoje pela companhia. E como a senhora bem relatou no seu relatório agora há pouco, a documentação que foi juntada pelo contribuinte, técnica, ela demonstra com clareza que a classificação correta é 3701-1010. E eu destaco só alguns pontos. Essa solução de consulta que a senhora mencionou é bastante importante, está no nosso recurso, porque é de um outro produto também destinado para raio-x, tá? Que foi classificado na 3701-1010, a solução de consulta número 01 de 2012, que nós utilizamos até como paradigma.
E o outro ponto também é a utilização do próprio formulário da Anvisa, do cadastro do produto, que é feito pela Anvisa, nós submetemos a Anvisa e é feito o cadastro, que colocou na 3701-1010 e classificou o filme como filme para raio-x. Tá? E eu transcrevo no memorial, e já tinha colocado no recurso também, uma jurisprudência do CARF aqui, que esse formulário da Anvisa, na verdade, estes dados registrados pela Anvisa, eles têm que servir como subsídio para verificação da classificação fiscal. Tá? Ele serve de subsídio adicional o registro obtido pelo administrado perante a Anvisa. Então, esses são os dois pontos novos que estão no recurso. Tá? Porque os outros todos, os laudos técnicos e ação técnica, já estavam em primeira instância e serviram de base até para, embora não tenha sido aceita a nossa classificação, mas o acordo da RJ conseguiu verificar, pelo menos, olha, eu acho que a sua está errada, mas também a do fisco está completamente errada e não serve. Né? Então, nesse ponto que está aqui, o que o contribuinte pleiteia? A correção da sua classificação fiscal. O seu procedimento de adoção da LCM 3701-1010 está absolutamente correto. Tá? Temos certeza disso, a documentação contida nos autos demonstra isso. Tá? E eu volto agora um passo atrás, com relação à imprestabilidade do laudo técnico que foi usado, o laudo oficial que foi usado para a validação pelo fisco da classificação 3701-3039. Tá? Essa classificação, ao não ser aceita pelo acordo da RJ, então aqui eu estou mencionando a adição, neste caso específico, 002, tá? E nos outros dois, toda a adição aqui a 001, os outros dois integralmente, tá? Que só foram mantidas as multas. A partir do momento que você tem um laudo técnico imprestável, ou seja, que chegou à conclusão de que a NCM 3701-3039 está completamente equivocada, o lançamento é improcedente. E eu transcrevo, como o recurso era muito antigo, eu transcrevi também no memorial jurisprudência recente da primeira turma ordinária da terceira Câmara, terceira sessão do ano passado, final de 2019, tá? Onde foi dado provimento ao recurso voluntário e com letras garrafais está dizendo o seguinte: sendo improcedente a classificação do fisco, igualmente serão improcedentes as multas por erro de classificação fiscal e falta de obtenção de LI. Portanto, nesse particular, com relação ao processo, eu já estou fazendo a citação dos outros dois, tá? Do 13758 e do 13759 e a adição 002 do 13726, eles têm o lançamento improcedente e tem que ser canceladas integralmente essas multas que remanesceram, tá? Com relação a esses pontos. E, só para finalizar, e tentando ser bastante breve, quando a senhora mencionou no relatório, que está no nosso recurso também, que é a questão de uma definição de um homem comum, o que a gente quis dizer é o seguinte: o acórdão da DRJ, ele não veio embasado com um novo laudo técnico ou com qualquer documentação técnica que demonstre que o 3701-9900, que é a NCM adotada para a adição 001 e 003, está correta. Não tem demonstração. O que se trata aqui, olha, ao menos um dos lados supera 255 milímetros ou não, e essa é a fundamentação que está aqui. Mas ele não tem um embasamento técnico para isso. Tá? A conclusão que veio lá de trás para descaracterizar a NCM adotada pelo contribuinte era o fato, isso está dito no acordo da RJ e pelo próprio fiscal também, que era a necessidade de utilização exclusiva do filme em procedimento que utiliza raio-x. E o filme, como pode ser impresso por N outros meios, ele não poderia ser colocado na posição 3701-1010, que é a mais específica, atendendo à regra 3G, né, 3A das regras gerais de interpretação do sistema harmonizado. E essa conclusão ela é absolutamente equivocada, porque em nenhum lugar na 3701-1010 está escrito que o filme tem que ser de utilização exclusiva em procedimento de raio-x. Apenas está dito com letras garrafais que a chapa ou o filme sejam para raio-x, mas não é procedimento exclusivo de raio-x. E a impressão do filme, ela não guarda relação com a sua utilização. Se ela é para, daqui a pouco a gente vai ter meios nucleares aqui para imprimir o filme e continua sendo a 3701-1010. É a mesma coisa, não muda nada. É a destinação e a posição mais específica que foi dada. E por isso, voltando aqui, quando a gente tratou de necessidade de perícia técnica, por mais que a gente tenha demonstrado, não foi aceito aqui pelo acordo da RJ. E como nós temos absoluta convicção
de que nós estamos corretos no NCM 37011010 para todos os produtos dos 3 processos, tá? E aqui eu já falo pelos 3 processos. Mas estamos numa situação em que não se aceita a classificação do contribuinte, mas também não se validou a da fiscalização. Se esse CARF, se os senhores não concordarem com a correção da classificação que foi adotada pelo contribuinte, se pleiteou, e se pleiteia aqui novamente, a realização de um novo laudo técnico imparcial, pelo INT, pelo IPT, por quem quer que seja, para que seja efetivamente, que se possa demonstrar e verificar que nós estamos adotando a classificação correta. É o que pede o contribuinte. Tentei ser bastante breve para não atrapalhar muito os senhores. E já fazendo dos 3, tá? Devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, doutor Federico. Foi bem objetivo e realmente esclarecedor nas suas colocações. Então, alguém tem algum questionamento? Algum dos conselheiros? Para fazer antes do voto da doutora Maria Eduarda? Não? Obrigado. Então, passei a palavra à doutora Maria Eduarda para a leitura do voto. Obrigada, presidente. Consoante acima narrado, verifica-se que o pleito do contribuinte foi parcialmente deferido pela decisão recorrida. Então, na adição 2, filmes de 35 a 35 centímetros, reconheceu a DRJ a incorreção da classificação fiscal realizada pela fiscalização no NCM 3701-3039, tendo cancelado, por consequência, as diferenças relativas ao IPI, PIS e COFINS exigidos em decorrência da reclassificação fiscal realizada, bem como da multa de 75% incidente sobre tais diferenças. Em tal caso, portanto, restou mantida tão somente a multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada, em decorrência da sua classificação incorreta, visto que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte com base na NCM 3701-1010 também fora considerada incorreta por parte da DRJ. Por outro lado, no que tange às adições 1 e 3, a autuação foi integralmente mantida. Em seu recurso, então, a contribuinte inicia sua defesa alegando que, vou pular essa parte, que já são os fundamentos que a gente tratou aqui na discussão de hoje. Ocorre que, como é disso, tal pleito encontra óbice no disposto na súmula CARF número 161, aprovada em 3 de nove de 2019, a qual assim dispõe. O erro na indicação, na declaração de importação da classificação de mercadoria na nomenclatura comum do Mercosul por si só, enseja a aplicação da multa de 1% prevista no artigo 84, primeiro da MP 2158/35/2001, ainda que o órgão julgador conclua que a classificação fiscal indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta. Logo, considerando que o entendimento acima exposto vincula esse colegiado, ainda que o órgão recorrido tenha confirmado a incorreção da classificação fiscal indicada pela fiscalização, tal fato, por si só, não é suficiente ao cancelamento da multa regulamentar em tela. Isso porque, quando restar confirmado que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte apresentava-se incorreta, se apresentará aplicável a multa de 1% em questão por força do disposto na referida súmula. Então, é só aquela situação. Se a gente estiver diante de 2 classificações fiscais, uma do fisco e do contribuinte, e for identificada que uma terceira correta, a gente tem súmula que diz que nessas situações deve ser mantida a multa de 1%. A não ser que nós consigamos confirmar que a classificação do contribuinte de fato estava correta. E aí é o que eu passo a analisar agora em seguida, são um preâmbulo. Resta-nos, portanto, analisar a procedência ou não da manutenção da referida multa regulamentar no caso concreto em testigo. Para tanto, imprescindível se confirmar se há elementos no auto de infração suficientes à demonstração da incorreção da classificação fiscal adotada pelo contribuinte, independentemente de qual seja a classificação correta para o presente caso, até porque, considerando que se está diante de um auto de infração, é do fisco o ônus probatório quanto à ocorrência da infração alegada. De outro norte, no que tange às adições 1 e 3, em que a DRJ entendeu que a classificação fiscal correta seria aquela constante do 37019900, cumpre-nos analisar se, de fato, esta reclassificação apresenta-se correta, em contrapartida à classificação fiscal adotada pelo contribuinte no NCM 3701-1010. Sob esse viés, é possível se extrair dos autos que não há controvérsia acerca da classificação fiscal na posição 3701, abaixo reproduzida. Tanto o laudo elaborado pela fiscalização, quanto o laudo trazido aos autos pelo contribuinte, levam a esta conclusão, visto que descreve o produto como filmes planos sensibilizados não impressionados. Esta posição, por sua vez, se subdivide nas seguintes subposições.
Aí eu trago a 3701-10, a 37 e a 3701-30, que é a que está em discussão, e a 3701-9, que são as que estão em discussão neste caso específico. Quanto a essas suposições, o contribuinte classificou a mercadoria no subitem 3701-10 para raio-x, ao passo que a fiscalização entendeu que a classificação correta seria aquela descrita na suposição 3701-30, outras chapas e filmes cuja dimensão de pelo menos um dos lados seja superior a 255 milímetros, são 2, ou mesmo na suposição 3701.9, quando nenhum dos lados possuía dimensão superior a 255 milímetros, adições 1 e 3. Para se identificar, então, qual a suposição correta, há de se analisar qual a característica do produto deve prevalecer. Se aquela relacionada à sua destinação para raio-x, classificando a suposição 3701-10, o seu enquadramento tarifário mais adequado seria outras chapas e filmes, que eu acabei de ler, conforme descrito na 3710, ou outros na 3701-9. A DRJ entendeu que não seria possível classificar o produto em questão na suposição 3710, visto que essa classificação estaria destinada àqueles tipos de filmes de utilização exclusiva em procedimentos que utilizam raio-x, e que ambos os laudos constantes dos autos concluíram que os filmes, objeto do auto de infração em comento, possuiriam múltiplas aplicações. O fato de que o produto tinha outras aplicações além de raio-x, isso é incontroverso também no processo. Concluiu, então, a DRJ que, de acordo com a descrição do produto constante dos autos, o enquadramento correto, no que tange à adição 2, seria na subposição 3701-30, discordando apenas do enquadramento subsequente relacionado ao item realizado no NCM 3733, já que esses itens tratavam de chapas. Ademais, no que tange as adições 1 e 3, entendeu que o enquadramento correto seria aquele disposto no NCM 3701-9900. Embasou a sua fundamentação na regra 6 para a interpretação do sistema harmonizado, a qual assim dispõe. A classificação de mercadorias nas suposições de uma mesma posição é determinada para efeitos legais pelos textos dessas suposições e das notas de suposição respectivas, bem como mutatis mutandis, pelas regras precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis suposições do mesmo nível. Na acepção da presente regra, as notas de seções e de capítulos são também aplicáveis, salvo disposições em contrário. O contribuinte, por seu turno, defende que o texto da substituição 3701-10 dispõe que o produto deverá se destinar a raio-x, mas não há qualquer exigência no texto da substituição de que o produto se destine exclusivamente a raio-x. E, em sua defesa, alega que seria aplicável a regra 3A da ANESH, que dispõe, vou ler só a parte grifada, a posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Neste ponto, portanto, percebe-se que não há qualquer controvérsia quanto às características do produto analisado. Como constou da resposta ao item 7 do laudo oficial, trata-se de um filme sensibilizado em uma das faces, destinado exclusivamente ao registro de imagens médicas, oriundas de aparelhos de raio-x, de tomografia, de ressonância magnética e de ultrassom, por meio de tecnologia digital de imagens e posterior impressão a seco, em impressoras de tecnologia laser exclusivas para o propósito em questão, podendo ser consideradas exclusivamente para uso médico. Esta definição, inclusive, não foi contestada pela recorrente. Neste cenário, entendo que não há necessidade de realização de uma nova perícia técnica nos autos. O cerne da presente contenda gira, na verdade, em torno da classificação fiscal em si. E, para tanto, há de se debruçar sobre as regras da ANESH para fins de identificar se a classificação fiscal adotada pelo contribuinte estava correta ou se é possível se concluir que esta se apresentava equivocada como constou da decisão recorrida. O ponto fulcral da discussão, portanto, é identificar se os filmes em questão, o qual se destina a raio-x, porém não exclusivamente, pode se classificar na posição 3701-10. E ao analisar essa questão, entendo que assiste razão ao recorrente. Isso porque, a meu ver, a regra 6 da ANESH não leva à conclusão de que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte está bem correta. Isso porque, dita regra remete ao texto da suposição, e como ressaltou o recorrente, o item 3701-10 fala em filmes para raio-x, não exigindo que esses filmes sejam exclusivamente utilizados para este fim. Por outro lado, tem-se que essa mesma regra 6 remete às regras precedentes, e ao analisar as demais regras da ANESH, entendo que estas também levam à conclusão de que foi assertiva a classificação fiscal adotada pelo contribuinte no presente caso. A regra 2B, por exemplo, trata de produtos misturados e artigos compostos. Embora não seja este exatamente o caso dos autos, visto que não é a composição do produto em si que é múltiplo, mas a sua destinação, entendo que a lógica ali aplicada deverá ser a mesma para o presente caso. Para que melhor se compreenda o raciocínio ali desenvolvido, transcrevo o teor da referida regra. Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a esta matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma forma, qualquer referência a obras
de uma matéria determinada abrange as obras constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. Ou seja, dita regra reconhece que a interpretação das posições em tais casos deverá se dar de forma ampliativa, de modo a incluir nestas também as matérias misturadas. Este elemento decorre da seguinte explicação constante da NEST. Item 11. O efeito desta regra é ampliar o alcance das posições que mencionam uma matéria determinada, de modo a incluir nessas posições a matéria misturada ou associada a outras matérias. Também tem o efeito de ampliar o alcance das posições que mencionam as obras de determinadas matérias, de modo a incluir naquelas posições de obras parcialmente constituídas por essa matéria. Entendo que essa solução deverá ser aplicada, por analogia, à hipótese dos presentes autos. Isso porque, como visto, o laudo oficial que embasou a reclassificação fiscal realizada pela fiscalização reconhece o uso do filme em questão para raio-x, embora reconheça que possui também outras destinações. Importante mencionar, inclusive, que, a meu ver, este entendimento não vai de encontro com o disposto no esclarecimento constante dos itens 12 da NEST, abaixo transcrito, visto que o fato de o produto em questão ser utilizado também para outros fins, tomografia, de ressonância magnética e ultrassom, não retira do mesmo a destinação para raio-x. Aí eu transcrevo. Contudo, esta regra não amplia o alcance das posições a que se refere, a ponto de poder nelas incluir mercadorias que não satisfaçam, como exige a regra 1, os dizeres dessas posições, como ocorre quando se adicionam outras matérias ou substâncias e retiram do artigo a característica de uma mercadoria incluída nessas posições. De qualquer forma, tendo em vista a ausência de delimitação na suposição 37.01.10 de que o filme seja utilizado exclusivamente para raio-x, penso que essa classificação estaria correta também em razão do disposto da regra 3A, visto que, a meu ver, esta posição seria mais específica em relação ao disposto na posição 37.01.30, a qual se refere a outras, ou mesmo em relação à subposição 77.01.9, outros. Outro sim, ainda que se considere no que tange a adição 2, que o produto em questão se enquadra na característica relacionada à dimensão de um dos lados dispostos na subposição 37.01.30, embora o laudo indique que há filmes com dimensões diversas, demonstrando que nem todas se enquadram nesta característica, extrai-se da DI, objeto da presente demanda, que o produto analisado nestes autos possui dimensão de 35/45, superior, portanto, aos 255 milímetros indicados na referida subposição. Entendo que essa característica apresenta-se de forma subsidiária nesta posição, servindo, na verdade, para diferenciá-la da posição 37.01.19, outros. Nesse contexto, penso que a subposição 37.01.10, adotada pelo contribuinte, era mais adequada para o presente caso, visto que mais específica em relação ao disposto no 37.01.30, o mesmo 37.01.9. Ademais, na hipótese de se entender inaplicável a regra 3A, no caso, penso que, de toda sorte, chegaria à mesma conclusão em decorrência do disposto no 3B em breves. Quando misturados as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sorteios acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar para a aplicação das regras 3A, classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confere a característica essencial, quando for possível realizar esta determinação. Ou seja, o critério subsidiário disposto na regra 3B está relacionado à característica essencial do produto analisado. Isso porque penso que, ainda que o filme analisado possua outras destinações, a principal delas é o uso para raio-x, e é possível se chegar a essa conclusão por meio da leitura do laudo técnico constante do processo número 103.14.729.220/2012, distrito 81, extraído do voto proferido pelo relator do acórdão 33.01.002.973, do conselheiro Marcelo Costa Marques de Oliveira, que versava sobre a classificação fiscal de produto similar, no qual restou atestado que mais de 80% dos exames diagnósticos por imagem realizados no Brasil são os que os pacientes são expostos aos raios-x. Eu transcrevo aqui um quesito de um laudo feito naquele processo que traz justamente essa conclusão. Eu vou ler aqui para vocês. Atualmente no Brasil estima-se que mais de 80% dos exames de diagnóstico por imagens realizados pela exposição do paciente aos raios-x são radiografias. Então, essa é uma conclusão também que chega a essa conclusão sobre a questão da principal função do produto. Embora a resposta aqui acima tenha sido proferida em processo distinto do aqui analisado, penso que a conclusão ali posta se aplica com perfeição à situação que ora se analisa, principalmente quando se observa que o referido quesito tratou de forma genérica do percentual de exames de raio-x feitos em comparação com outros exames de diagnóstico. Até porque, como restou registrado no laudo oficial que embasou a lavratura do auto de infração, não restam dúvidas que o produto em questão foi considerado como de uso médico exclusivamente.
Foi com base, portanto, na resposta ao quesito acima reproduzido que o relator entendeu, quando do julgamento daquele processo, pela correção da classificação fiscal adotada pelo contribuinte na subposição 37.01.10. E eu transcrevo a decisão do conselheiro Marcelo naquele processo. Nesse contexto, diante de todos os fundamentos assim apresentados, penso que, do que consta dos autos, não há como se concluir que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte apresentava-se incorreta. Não é demais registrar outro assunto que, conforme as razões sobrespendidas, essa conclusão se aplica tanto à adição número 2 quanto às adições 1 e 3. Por fim, quanto à identificação da última posição na classificação fiscal adotada pelo contribuinte, abaixo reproduzida, constata-se dos autos que tampouco há que se falar em existência de controvérsia contra a mesma, visto que o laudo oficial reconheceu expressamente que se trata de filme sensibilizado em apenas uma das faces. Sendo assim, entendo que o auto de infração não logrou comprovar que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte apresentava-se incorreta, razão pela qual entendo por inexigível tanto a multa regulamentada de 1% por classificação incorreta, relativa à adição número 2, quanto todas as ações relativas às adições 1 e 3. Não é demais ressaltar, por fim, que a conclusão era apresentada não contraria o disposto na súmula CARF número 161, que eu mencionei no início, visto que, para fins de aplicação dessa súmula, seria necessário que restasse identificado o erro na identificação por parte do contribuinte, o que não ficou demonstrado pela fiscalização no presente caso. Diante das razões superexpendidas, volto no sentido de dar provimento do recurso voluntário interposto, para fins de cancelar o auto de infração combatida em sua integralidade. É como voto, presidente. Obrigado, doutora Maria Eduarda. Eu queria apenas tirar uma dúvida, porque nesse caso aqui, estamos diante de duas adições, três, na verdade. Uma em que a DRJ manteve o entendimento da fiscalização na classificação fiscal, ou seja, manteve o 37.019900, me corrija se eu estiver errado, se eu entendi errado, e, em relação à adição 2, a DRJ entendeu que nem a fiscalização, nem a recorrente estariam corretos. E aí, ela, em relação à adição 2, ela apenas manteve a multa de 1%. Então, nesse ponto, eu entendi correto. Perfeito, isso mesmo. Tá. E agora, em relação ao conteúdo, porque como são dois, vamos dizer assim, produtos, pelo que eu entendi, diferentes, não foi à toa que a DRJ manteve uma classificação fiscal da fiscalização e a outra ela discordou, disse que estaria errado, mas que também a própria recorrente estaria errada. Então, os produtos, eu não consegui, sendo sincero, identificar o do 1 e o 3. Eu acho que eu vou explicar, talvez fique mais fácil. É o seguinte, nesse caso, tem aquela questão do tamanho. Então, se aquele produto ele se enquadrava naquela dimensão de não superior a 255 milímetros, ele enquadrou no 30. E se ele fosse numa situação que a dimensão não fosse aquela, que é o que se aplica para os outros dois, ele aplicou em outros genéricos, porque não tinha essa especificação do tamanho. Só que esse que ele identificou na especificação do tamanho, esse é o ponto que eu levantei no meu voto. O que a gente tem que identificar? O que era mais relevante? A identificação da dimensão ou o fato de ser para raio-x? Então, é esse o ponto. E por que a classificação ela entendeu como incorreto? Porque dentro dessa dimensão de tamanho, o dispositivo, o item fala filmes e chapas. Aí, no outro item, no subitem, ela indicou como chapas. Só que, nesse caso, é incontroverso que é filmes. Então, é por isso que a classificação fiscal feita pela fiscalização foi afastada pela DRJ, porque ela enquadrou num item que fala de chapas e filmes, mas no subitem, chapas. E, nesse caso, não tem dúvida que se trata de filme. Tá? Então, o ponto principal no que se refere a este item específico é a gente identificar a posição correta, a mais específica, que eu entendi que a mais específica era a que está indicada para raio-x, ou se seria com base na dimensão do produto, que, para mim, ela não é mais específica, porque ele diz outras chapas e
por dimensão de tal. Então, é por isso que, na minha interpretação, esse item, o 30, assim como o 9, ele é subsidiário. Você só vai enquadrar neles outros se você não conseguir enquadrar no item anterior. Nesse caso, como ele está no item 10, na minha visão, para raio-x, e esse item não tem nada que me faça entender que é exclusivo para raio-x, porque não tem controvérsia também sobre essa questão. O contribuinte reconhece, o produto não era utilizado exclusivamente para raio-x, era para raio-x e outros fins. Mas isso não faz com que ele não se classifique no item, no 10, entendeu? Então, essa é a questão. Então, é por isso que o resultado vai ser o mesmo para ambos, na minha interpretação, para as 3 adições, na minha interpretação. Por quê? A classificação, na minha visão, do contribuinte feito no 10 está correta, porque não tem nada que faça eu concluir que, como constou da decisão da DRJ, que para você enquadrar naquele item, tenha que ser exclusivamente para raio-x. Tá, entendi perfeitamente a sua colocação, agora ficou até mais claro ainda. Eu já tinha entendido nesse sentido quando estava lendo, eu só queria até fazer querer entender a diferença entre 1 e o 3 e o 2, que na verdade você identificou que a DRJ está errada porque você mantém o entendimento que é só de raio-x. Só de raio-x não, que por ser de raio-x se enquadraria no 370110. Deixa eu então fazer só mais, aí é uma dúvida de interpretação, eu posso até pedir a opinião do doutor Luiz Felipe a respeito disso, por ter trabalhado muitos anos na área aduaneira. Em relação, deixa eu subir aqui, porque quando se fala em relação à prevalência do específico em relação ao mais genérico, aqui quando tem essas subposições do 3701, 10, 20, 30, o 10 seria, vamos dizer assim, uma suposição mais específica, e conforme você vai descendo 20, 30 e o 9, teria até o 99, seria mais genérica. Essa seria uma diferenciação, porque, eu até concordo em relação a que a tabela não fala exclusivamente raio-x, concordo plenamente. Mas quando fala em relação a chapas e filmes, isso no 370130. Claro que as chapas e filmes, eles integram aquelas que podem ser também utilizadas no raio-x. Concorda comigo ou não? Eu estou analisando o texto da subposição 370130, só para entender em relação a essa variação de mais genérico e mais específico. Porque quando fala em chapas e filmes, a gente tem esse caso desse produto, dos 3 produtos, eles são filmes, na verdade, são filmes, porque não tem dúvida que são filmes, não são chapas. Mas esse, quando fala em relação ao tamanho, a dimensão que superior a 255, e no caso do 1 e o 3, na verdade, até inferior, né, que tem uma outra suposição que seria menor que 255 milímetros, isso que eu fiquei em dúvida. Se essa diferenciação pode ser considerada para fins de posição mais genérica e posição mais específica, como determina o RGI. Você entendeu o meu questionamento? Marcos, na minha visão, você começa a ler primeiro numa dúvida da posição, 3701. Você vai aplicar as mesmas regras agora para as suposições pela regra 6. Né? Aí, quando você começa a descer 370110, 370120, 370130, a minha leitura, você vai enquadrando nos textos, né, pela aplicação da regra 6. Então, a primeira pergunta que você vai fazer se ela é para raio-x. Não sendo para raio-x, aí ele passa a diferenciar, e eu acho que é isso que gera a dúvida, pela dimensão. Ele mistura
diferenciação, digamos assim, um primeiro associado à finalidade e um segundo associado à dimensão. Então, nesse caso, na minha visão, já adiantando um pouco a maneira como eu penso, a especificidade vai estar no uso. E o uso aí, o raio-x. Então, como bem colocou a doutora Maria Eduarda, o cerne, nesse caso, na minha visão, vai ser se há um entendimento de que é exclusivo ou se ele poderia ter outros usos, não o uso médico do raio-x. Não sei se foi claro. Não, foi claro, sim. Eu entendi até essa colocação lendo a suposição, primeiro partes para o 3710. Ele é utilizado em raio-x? Eu também não tenho dúvida. Ele é, como o próprio recorrente afirmou, ele não é só também em raio-x, pode ser em outro, mas ele é utilizado em raio-x. E isso também consta tanto da defesa quanto do laudo, né? O laudo também diz isso, que ele é utilizado em raio-x. Pois não, doutora Maria Eduarda? Só um ponto, Marcos. Para mim, a sua pergunta, na realidade, eu acho que não tem uma sequência necessária. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando do 10, o 20, não tem. Por que nesse caso eu entendo que tem? Porque o 30, assim como o outro, ele vem outras. Então, para mim, por exemplo, se o 10 dissesse para raio-x e o 20 dissesse para, vamos dizer, para um outro fim específico. Então, eu tinha que analisar qual dos dois era o principal naquele caso. Então, não tem uma sequência lógica. Nesse caso específico, eu analisando um com o outro, eu entendo que há, porque o outro, ele vem para uma exposição de outras. Então, diz, olha, outros, porque como você não conseguiu enquadrar em nenhum dos anteriores, então, outros, ele vem especificar pela dimensão, entendeu? Nos outros, eu não teria dúvida. Obrigado pela colocação, mas nos outros eu não teria dúvida. Que aí seriam outros. Mas porque o 30 também começa com outras. Essa é a questão. É verdade, é verdade. Ok. Por favor, doutor Felipe. Eu concordo com esse entendimento. Na verdade, o que gera essa dúvida é porque ele faz por fim e o outro ele faz por dimensão. Então, como é mais específico o uso para o raio-x do que outros com uma determinada dimensão. Agora clareou mais ainda. Ok, tá bom. Obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer levantar mais um ponto? Doutor Tsuboy? Tá bom, todos prontos para votar? Então, doutor Luiz Felipe, pode proferir seu voto? Eu acompanho. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Tsuboy, como voto? Também acompanho o relatório. Obrigado também. Eu, depois dessa eu estava em dúvida em relação a esse ponto, como se poderia realmente classificar nas subposições, e aí agora com as colocações tanto da doutora Maria Eduarda quanto do doutor Felipe, ficou bem claro para mim e eu acompanho a relatora. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento a recurso voluntário. Esse é o que ficou decidido para o item 93, perdão, 62, né? 62, porque eu estava com o seu arquivo aberto 93, doutora Maria Eduarda. Então, é para o item 62, e dentro das características específicas dos itens 63 e 64, que estão dentro do que foi colocado nesse voto, tem alguma diferença, doutora Maria Eduarda? Então, a gente pode aplicar o que ficou decidido nesse processo, claro, no caso lá seria a adição 2, não é isso? Isso, só a adição 2 para... A fundamentação lá vai ser mais reduzida, que não tem essas outras adições, mas é o mesmo resultado. Então, para os itens 63 e 64 também, fica decidido que acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Ok? Obrigado, doutor Frederico, pela presença. Obrigado a todos, parabéns pelos debates também. Ok, sempre será bem-vindo. Obrigado, abraço.
Até logo. Acho que a gente pode dar um intervalinho agora para voltar e finalizar, por conta da gravação, que está dando 1h15. A gente dá uma parada na gravação e depois retoma daqui a só uns 5 minutinhos para tomar uma água e ir no banheiro. Por favor, parar a gravação.